Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. É sempre um prazer fazer Cultura Geral aqui na TV Banqueta. A gente trabalhando as pautas que são importantes para a sociedade brasileira. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Júlio de Andrade. A gente vai discutir algumas coisas com relação às decisões desse período de Covid-19. Eu acho que é interessante a gente entender um pouco também da vida dos magistrados, como que um magistrado resolve essas situações todas. Eu acho que a gente precisa também estar nesse universo, né, para a gente poder interagir com a sociedade brasileira. Júlio, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral. A gente já é amigo aí de tempestades homéricas, né? E a gente está vindo aí também num momento assim de crise, né, que também não deixa de ser uma tempestade para a sociedade mundial, né? Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral. O Betão, o prazer é meu. Muito bom estar com você mais uma vez, especialmente aqui agora no Cultura Geral. Nas outras vezes que a gente esteve junto, como você disse, foram dias de chuva, a gente fazendo um teste para um projeto de um podcast, que chovia muito, foi uma tempestade mesmo em Belo Horizonte no início do ano, e como você bem disse também, não deixa de ser agora um momento difícil, né, para o mundo, para o Brasil, e para os estados que compõem a Federação Brasileira. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir ultrapassar essas dificuldades que se apresentaram neste período de pandemia. Então, parece que seu microfone estava desligado. Agora voltou, né? Voltou. Bom, a pergunta que eu fiz foi relacionada ao desafio que é ser juiz nesse período de coronavírus e de Covid-19 na sociedade brasileira, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, decidir as coisas, né, nesse período de quarentena, ter que virtualizar também a ideia das decisões. Como é que tem sido isso? Isso, Betão, o Poder Judiciário, em relação à digitalização dos processos, iniciou há mais ou menos 10 anos, no Brasil inteiro, os processos judiciais eletrônicos. No caso de Minas Gerais, o processo judicial eletrônico, o sistema é o PJE, que é do Conselho Nacional de Justiça. Então, aqui em Minas Gerais, todas as comarcas já trabalham com o PJE e a metade dos processos em trâmite hoje em Minas Gerais, processos cíveis, tramitam já por meio eletrônico. E são cerca de 3 milhões de processos. E isso, nesse período, facilitou tanto o acesso à justiça pelo cidadão, quanto as decisões judiciais, sejam elas despachos, decisões, sentenças, os juízes podem e estão trabalhando nesse período de quarentena, apesar de uma certa restrição às audiências, e mesmo as audiências têm sido realizadas. Então, o Poder Judiciário está preparado para enfrentar essa quarentena, essa pandemia, no sentido de não parar o trabalho. Inclusive, a direção do tribunal, através do seu presidente, deu todas as condições para que os magistrados em Minas Gerais pudessem exercer as suas funções, e há atos normativos regulando a situação hoje, como que devem proceder os juízes que têm ido sempre, quase que, quando necessário, diariamente às comarcas, e a tecnologia tem funcionado bem nesse sentido, que as sentenças, as decisões, os despachos desses processos eletrônicos não param, independente do funcionamento normal ou não dos fóruns, que hoje há uma impossibilidade pelo isolamento social
necessário posto pelas autoridades. Então, os juízes e o Poder Judiciário têm se mobilizado para continuar o trabalho sem cessar durante esse período de pandemia, até porque as questões que envolvem o direito não param de ocorrer. Não há necessidade de medidas urgentes serem aplicadas, por exemplo, busca e apreensão de crianças, menores. A gente também tem a possibilidade de uma necessidade de internação hospitalar. Isso tudo tem sido resolvido pelo Poder Judiciário e cumprido normalmente. Ô, Júlio, essa inovação veio para ficar? Qual o sentimento que você tem hoje? E essa situação digital que a gente está vivendo, ela vai ser permanente? Eu penso que sim, Betão. Eu quero primeiro dar a minha opinião pessoal sobre essa digitalização, eu diria, não só das relações jurídicas, mas das relações como um todo. Eu penso que, em alguma medida, isso vai ser até bom para a sociedade e vai ser irreversível. É uma luta perdida. Por exemplo, o trabalho remoto, que também já é regulado no âmbito do Poder Judiciário, ele vai ser uma tendência, me parece, não só no Poder Judiciário, mas em todo e qualquer segmento da sociedade, econômico especialmente, porque os custos serão medidos e as vantagens do trabalho remoto, elas estão sendo medidas também. Pessoalmente, eu penso que só o trabalho remoto, por exemplo, para ficar no exemplo do trabalho remoto, eu penso que socialmente só o trabalho remoto isso não é adequado, porque a gente precisa de um certo convívio, um certo contato social, né? A vida sem esse contato social, sem o outro, sem a presença do outro, é uma vida que perde até o sentido. A organização das cidades, das sociedades, ela é feita especialmente das grandes cidades para que haja o contato social. E penso também que a ausência absoluta desse contato social, não ser em alguns casos, ela é até perniciosa para o trabalhador. Dito isso, ou seja, que não vai ter possibilidade, eu penso, de tudo voltar a ser como antes, e evidentemente não vai ter possibilidade de não se incorporar algumas medidas que estão acontecendo agora, durante a pandemia, no dia a dia, no cotidiano do trabalho das empresas, também penso que a gente vai precisar equilibrar esse trabalho à distância, por exemplo, digital, com um trabalho presencial. Por exemplo, 2 dias da semana a pessoa não precisa deslocar ao local de trabalho, mas durante 3 dias, por exemplo, ela vai ao local de trabalho. É o que eu penso. E a minha opinião, no sentido da presença do magistrado, já quero deixar isso aqui claro, especialmente nas comarcas do interior, ela é uma presença indispensável, na minha avaliação, apesar da tecnologia poder e dever ser usada como ferramenta. Bom, você respondeu aí uma pergunta que eu ia falar, que é a despersonalização das decisões, né? Mas eu acho que está bem respondida aí. Agora, imaginar que a tecnologia ela veio para poder nos auxiliar, ela não pode chegar no ponto de nos substituir, mas ela tem uma característica muito ímpar, que é uma característica de despersonalização, no sentido que você fala, por exemplo, da falta de contato. Apesar de tudo isso, e não só de custo ou de coisa nesse sentido, não pode ser perigoso, não, Júlio, você imaginar que a tendência da sociedade, que já está mais individualizada, ela passar a ser mais digital mesmo, essa coisa da individualização, da digitalização? Eu concordo com você, Betão, e eu quero aqui tentar me posicionar de forma equilibrada, porque numa sociedade, num mundo que se fala de inovação, de inteligência artificial, de inteligência das coisas, de carro elétrico, de carro sem motorista, isso tudo, cidades inteligentes, isso tudo eu penso que é oportuno, é importante a gente discutir, claro. Mas é impossível, penso, a gente incorporar a tecnologia de forma ilimitada, quaisquer que sejam as relações
Por um dos motivos você já deu, esse isolamento social. A gente pode até ter um distanciamento social. Agora, o isolamento social, ele é contrário até à concepção de organização da vida em sociedade. Agora, nesse momento, é necessário esse distanciamento. Agora, isolar e, mais do que isso, intensificar esse isolamento depois dessa pandemia, eu não concordo. Penso que isso não é bom para a humanidade, que a gente já não vive numa sociedade que a gente possa classificar como boa, como razoável, como média. Esse individualismo tende a piorar. E no caso do direito, e especificamente em relação ao Poder Judiciário, é uma opinião pessoal também, evidentemente, eu não falo pela instituição, mas minha opinião como juiz é que a gente não pode delegar a jurisdição para a máquina, de jeito nenhum. Claro que a máquina, claro que a inteligência artificial pode auxiliar o magistrado, pode ser mais uma ferramenta, deve ser para a solução de casos simples, mas sempre com a participação do magistrado, sempre com a verificação do magistrado, por exemplo, se eventualmente aquela decisão já foi formatada em determinado programa de computador, que isso também é militar, mas se aquela decisão está adequada ao caso concreto, se as questões ali colocadas observaram o caso que estava em julgamento, por mais simples que ele seja. E quero dizer e registrar, deixar bem claro nessa minha resposta, que, evidentemente, que a gente tem que incorporar essas novas tecnologias, tem que incorporar a ideia de inovação. Isso é importante até para a evolução da gente, da sociedade, claro. Mas isso não pode se dar excluindo o ser humano das atividades, sejam elas modificadas daqui para frente, como, por exemplo, a pessoa deixando de fazer alguns trabalhos que são mais repetitivos, mas fazendo outros que são mais de inteligência, mas essa participação do ser humano tem que acontecer. Porque se a gente levar o raciocínio ao absurdo, falando, por exemplo, de Revolução Industrial 4.0, que é a revolução das máquinas, se a gente levar isso ao limite, a gente torna-se dispensável mesmo. Então, o mundo de máquinas. Júlio, outra coisa que eu queria te perguntar, entrando assim um pouco mais no campo pessoal, você que ficou em Brasília um bom tempo, né, assessorando juízes também, juízes, né? Como é que você vê esse momento mundial, né, esse momento em que a gente está passando, em que, de certa forma, cria uma insegurança jurídica? Não falo no Brasil, não. Isso é um movimento mundial, uma coisa que transpassa até as fronteiras, né? A gente está aí ligado com a Argentina, com os outros países, né, da América Latina, e a gente está vivendo essa coisa da insegurança. Nós temos relações de comércio, relações de pessoas, trânsito de pessoas, fechamento de fronteira. Como é que você vê tudo isso, já que você também esteve lá em Brasília, esteve no STF trabalhando, teve um bom trabalho, você foi um bom assessor e tudo. Como é que você vê tudo isso e como é que você faz esse comparativo assim, pessoal dessa situação em que você está hoje em uma comarca e você esteve em outro aspecto que abrangia de forma nacional? A minha passagem por Brasília foram duas passagens. Eu tive a honra, né, o privilégio de trabalhar nas duas vezes com a ministra Carmen Lúcia, uma vez como juiz auxiliar no STF e outra vez como juiz auxiliar e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, quando a ministra foi presidente do Conselho do Supremo Tribunal Federal. Em tempos muito difíceis, que a ministra, com sua liderança, com sua firmeza, liderou, eu penso, foi inclusive a fiadora da estabilidade institucional no país. Só para esclarecer essa passagem, que me ensinou muito mesmo. E olhando para o mundo, Betão, essa pergunta sua é uma pergunta que muito oportuna, e eu fico, de uma certa forma, não é triste, mas é quase isso, porque uma das conquistas do mundo, recente do mundo, foi a possibilidade, o aumento da circulação de pessoas. E um aumento de circulação de pessoas que dá, na verdade, sentido a um dos princípios que formam todas as constituições modernas hoje, que é o princípio da possibilidade da pessoa ser livre, no sentido de escolher para onde vai, o que vai fazer, qual viagem fazer. E eu penso que depois dessa pandemia, a gente vai ter modificações em relação a esse trânsito de pessoas. Será inevitavelmente se não diminuído, dificultado. Eu tenho dito que essa vistoria, essa revista que a gente passa nos aeroportos, olhando a mala, olhando a bagagem,
tem alguma máquina, algum instrumento importante, ela vai mudar daqui para frente. O instrumento importante vai passar a ser o seu cartão de vacina. Se você está vacinado disso, daquilo outro, você tem uma determinada infecção ou não. E isso eu vejo com preocupação, que é uma conquista da humanidade. Eu penso que a gente vai enfrentar discussões sérias de ideias que vão partir para o enrijecimento das questões de circulação de pessoas e talvez também de mercadorias. Porque numa sociedade que circula, em que há uma circulação tão rápida de pessoas, essa sociedade ela é surpreendida com o vírus. A gente pode considerar que há 100 anos da gripe espanhola, a gente não tinha uma situação tão drástica no mundo. E o mundo hoje com muito mais saneamento básico, com muito mais condições de enfrentar epidemias, virais, etc. A gente é surpreendido com esse vírus. E é evidente que a transmissibilidade de um vírus, essa capacidade de transmissão, ela impacta no sentido, na circulação, na velocidade da circulação das pessoas, que eu penso que não será a mesma, pelo menos durante um período. Mas penso também que ela pode ser, e talvez tenha razões para ser dificultada, mas a gente não deveria retroceder no sentido da globalização, no sentido de deixar de incentivar a circulação de pessoas. É o que eu penso em relação a isso. A adaptação digital vai ser fundamental daqui para frente? Vai, né, Betão? Em todos os segmentos da economia, eu penso que uma grande dose de adaptação digital vai ser necessária. Eu mesmo acabei de dar um exemplo. Isso é impossível quando, para você ter uma ideia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desde o dia mais ou menos, vamos colocar 18 de março, até o início de maio, trabalhando nesse sistema remoto, todos os juízes produzindo, quando necessário, fazendo audiências virtuais, ou quando necessário, aos fóruns. O tribunal não parou, os juízes não pararam, as comarcas não pararam. Foram 7 milhões e meio de atos, quase 200 mil ações distribuídas, cerca de decisões e sentenças, quase 400 mil decisões e sentenças. Ou seja, é evidente que com um resultado desse retumbante, a digitalização vai ter uma influência maior daqui para frente, não tem a menor dúvida. Até porque, de uma certa forma, se a gente conseguir diminuir o deslocamento, digamos que seja necessário todos os dias a ida das pessoas ao trabalho, isso gera economia, além de tudo, né? Menos poluição, menos trânsito, e a gente tem, eu penso, cuidado que deve ser tomado para que a gente não transforme o distanciamento social, nem o distanciamento social agora, nem eventual distanciamento social decorrente das inovações tecnológicas que serão sofridas em vários ramos da economia, em isolamento social. Isolamento que gera mais individualismo, gera mais exclusivismo, mais exclusão. Então, é esse cuidado que eu penso que a gente deve tomar. Agora, uma certa dose de inovação, de algumas medidas que agora são intensificadas, como, por exemplo, fora da atividade social do comércio, penso que isso vai ser evitado, até pelos custos, pelas contas que serão feitas em relação ao benefício de se trabalhar dessa forma. É péssimo. Mesmo quando não tinha muito, não gostava muito da experiência de compra online, fiz algumas, e quando fui trocar determinada mercadoria, o contato, então, é justamente que a preocupação que você externou é alguma pergunta, que é um contato absolutamente digital, quase conversando com a máquina. E aí eu penso que a gente não precisa chegar tanto, mas algumas tecnologias vão ser incorporadas, inclusive, penso para as ferramentas educacionais. Elas serão mais identificadas e eu penso até que a gente precisa melhorar a qualidade dessas ferramentas, o ensino fique mais proveitoso. Mas isso aí vai ter, mesmo que o Júlio não queira, não seja muito favorável, penso que a gente vai ter que aceitar isso e vai ter que lutar para que a gente não chegue nesse extremismo que você citou, que é a minha preocupação. Eu
não quero ser, gosto de ser conservador, não admitir as mudanças, mas a gente também tem que ter algumas opiniões firmes para não acelerar demais algumas que não fazem muito sentido, principalmente se a gente pensar do ponto de vista social, de organização social. Júlio, uma pergunta aqui muito interessante que eu acho que a gente não pode passar batido nela, que é democracia. Poder judiciário poder judiciário ele prescinde de uma democracia fortalecida. Nós, cidadãos, precisamos de uma democracia fortalecida para que todo o sistema funcione de maneira harmônica, né? Como é que você vê o nosso processo democrático hoje? Como é que você trouxe até aqui, não só na sua formação, mas na aplicação do direito, e enxerga o nosso processo democrático hoje no Brasil? Então, a democracia faz barulho, né? Barulhenta. É bom que seja assim, ou seja, a gente tem que conviver na democracia com os desiguais, conviver com quem pensa contrário da gente. Aliás, uma das principais lições, ou dos principais que vai ficar dessa pandemia, eu penso, uma das principais questões é a importância do outro. Ainda que o outro não pense como você, porque parece não fazer muito sentido que a gente não encontre as pessoas, não veja as pessoas, não debata, não discorde das pessoas. Isso tem muito a ver com a democracia. A gente tem que saber que a democracia é a administração do dissenso, que a gente forme o consenso possível. E eu penso que o Poder Judiciário ele tem agido e tem sido fundamental na história democrática brasileira, especialmente depois da Constituição de 88. E é importante dizer aqui, Betão, que o Poder Judiciário, às vezes, é acusado de interferência em outros poderes, mas eu quero lembrar que o Poder Judiciário não age de ofício, ele só age quando provocado, seja para eventual interferência na vida de uma pessoa, seja para eventual interferência na vida de um poder. E é legítimo que o Poder Judiciário assuma as responsabilidades que estão dadas a ele na Constituição. Isso deve ser feito, claro, com prudência, com discernimento, sobretudo com coragem, para tomar as decisões que são necessárias para resguardar o cumprimento da Constituição. Porque, voltando à sua pergunta, é o cumprimento diário da Constituição que permite a manutenção da democracia e reforça a democracia. A democracia ela parece uma conquista muito fácil depois que a gente viveu um período de certa estabilidade democrática. Mas ela é uma conquista muito difícil de ser vivida, difícil de ser executada. E é indispensável, não tenho dúvida em afirmar, que é indispensável para segurar a democracia o Poder Judiciário independente e forte. Eu penso que, nesse sentido, com todas as dificuldades que se colocam, o Poder Judiciário tem cumprido o seu papel. Está sendo um desafio para a sociedade brasileira, Júlio, esse período, não só o período de confinamento, mas também de teste, né? Que eu tenho a impressão que a gente está vivendo um momento assim, que é um teste muito forte, não só por estarmos em casa, né? Em decorrência do Covid-19, mas também de entender todas essas relações humanas que estão acontecendo nesse período. É um desafio, não tem a menor. É um desafio até, Betão, de ordem cívica, né? Você pensar bem, mesmo com todas as sanções pelo eventual descumprimento da quarentena ou do isolamento, do distanciamento social, quando a sociedade incorpora isso, entende isso, ela faz isso muito mais pensando no outro, né? Nas outras pessoas, porque o que a gente precisa fazer nesse momento é dificultar a transmissão do vírus para um grupo de pessoas determinado, que corre mais risco, e, além disso, dificultar a transmissão do vírus, porque se muita gente precisar da rede pública hospitalar, ou da rede até privada hospitalar, não vai suportar. Então, nesse sentido, é que eu penso que também o cumprimento, o respeito às determinações das autoridades para que a gente faça essa quarentena, por mais difícil que seja, e é mesmo, é um desafio, sim, para a democracia, é um teste cívico. E eu, na minha experiência diária, Betão, quero estar aqui, dividir com você, os que estamos assistindo,
que eu me surpreendo com o ser humano, tanto positiva quanto negativamente, no dia a dia do meu trabalho. Tem dias assim que são extraordinários e a gente tem convive com pessoas, testemunha, eventualmente como acusado no processo penal, réu como autor no processo civil, advogados, com gente muito firme, mas a gente encontra pessoas também que não, nem tanto, né? Então a gente às vezes tem dias ao lado dos extraordinários, dias difíceis. É mais ou menos comparado com o que a gente vive na quarentena. É aqui que a gente, num período desse, de tanta dificuldade, tanta reclusão, um momento que as pessoas têm que se ver como elas são, né, Beto? A gente vai conhecendo qual é a coragem da pessoa, qual é a solidariedade da pessoa, na verdade, qual é a dimensão, qual é o tamanho dessa pessoa como ser humano. Eu não tenho dúvida que, nesse sentido, é um desafio humano e um desafio democrático esse período de pandemia. Júlio, as decisões, qual é a dimensão de se decidir neste momento e a diferença que é decidir de forma digital, você tem que digitalizar também as suas ideias de decisão, e a diferença entre isso ser presencialmente. Só para a gente fazer uma contextualização, para a gente ter uma dimensão da diferença que possa ter entre uma coisa e outra. Se não tem, isso virou uma simbiose. O Betão, eu quero dizer o seguinte, o manuseio de um processo digital, por exemplo, ele, quando começou, ele é diferente. É a mesma coisa para as pessoas entenderem, você lê um livro digital e um livro físico. Não adianta dizer que é a mesma sensação, a mesma coisa, que não é. Assim é com o processo. Antes o processo era em papel, existe ainda, há processo ainda em papel, que é como se fosse um livro, você folheia para decidir, e o processo eletrônico, ele é um processo que é baixado no computador e você lê no formato de um PDF, como documentos que a pessoa baixa. Evidentemente que nessa questão formal há uma diferença, mas no sentido, sentimento de julgar, o sentimento de querer fazer o melhor, o sentimento de querer fazer justiça naquele caso concreto é o mesmo. Isso não tem diferença nenhuma. E em relação às decisões, ao que eu decido, ao que o juiz decide durante uma pandemia, Ortega y Gasset falou que o homem é ele e suas circunstâncias. Né? Evidentemente que as circunstâncias, você está vivendo uma pandemia, num momento em que parece que todo dia é domingo, ou que todo dia é segundo, que não há diferença entre os dias da semana. Evidente que isso pode, de uma certa forma, esse humor, de certa forma, pode te influenciar no sentido anímico. Mas eu penso que no sentido do resultado da decisão, da direção da decisão, não influencia, a não ser nos casos que são relacionados com essas circunstâncias. Júlio, outra pergunta bem pessoal. Eu fiz essa pergunta eu fiz para o Thiago Ganda também, Thiago Ganda, juiz de direito também. Muito bom, juiz. Ele fala, a pergunta que eu fiz para ele foi assim: às vezes uma decisão te causa algum sofrimento? Te causa algum... Eu falei assim, não, porque eu me atenho aos processos e tal. Mas aí eu dei uma apertadinha nele, eu falei assim, tem algumas coisas que a gente analisa e tal, tal. Como é que é tudo isso? Porque atrás de um magistrado, atrás de um juiz, tem uma pessoa, tem uma família, tem um sentimento humano, né? Tem todo o calo da formação também, né? Toda a vivência de prática jurídica que aconteceu, todas as visitas, tudo aquilo que você viveu também no campo da advocacia, quando fez e tal. Isso traz, no campo da magistratura também, traz essas experiências também, são trazidas para a leitura de um processo, para entender também o argumento do advogado de defesa, de acusação. Como é que é isso e como é que isso fica no ser humano juiz? Eu vou explicar, a pergunta é muito boa. Eu vou ter um caminho entre o início de um processo e a sentença. Seja no processo, quando você vai eventualmente sentenciar um processo na hora, numa audiência, seja depois, quando vai fazer o relatório, fundamentar a sentença e chegar à sentença. Um processo tem uma vida que pode terminar só nos tribunais superiores, mas durante o período que você acompanha essa vida do processo, no meu caso,
No meu caso, há processos sim, sofridos, no sentido de você tentar encontrar uma solução para o processo. Às vezes há, inclusive, idas e vindas comigo mesmo. Ou seja, eu penso que a solução melhor é para determinada direção, depois eu mudo, penso que não, até chegar à decisão final, até chegar à sentença. Esse processo, então, não é um processo simples, não. Isso, principalmente nos chamados processos complexos, porque a decisão que se relaciona a processos simples e repetidos, essa decisão vai se internalizando, você vai fazendo isso de uma forma muito natural. Mas a vida, e o direito é a vida, né? Lá que estão alguns fatos sociais que vão parar no judiciário, ela não é sempre simples, principalmente os casos judiciais. E alguns casos são complexos, envolvem-se, tem um envolvimento, e mexe mais com o magistrado. No meu caso, até a sentença. Depois que eu sentencio, eu, sinceramente, eu quase que não lembro assim, ele não fica martelando, não me preocupa mais. Mas no processo de construção da decisão, de construção do raciocínio, que vai me levar ao que eu considero esse é o desafio é fazer o que parece mais justo para ele naquele processo, e essa parte, em alguns processos, é uma tarefa que não é simples, penosa, muito penosa, eu diria, em alguns casos. Mas depois de dada a decisão, eu tenho um sossego de consciência muito grande. Depois eu não me atenho mais. O processo eu não sei para lembrar, e geralmente as lembranças que eu tenho são alguns processos, assim, algumas coisas mais que tratasse casos graves, alguns processos que deixaram algumas marcas até gostosas, lembranças no sentido assim, de algum período, de algum momento que chega a ser até engraçado. Mas durante o amadurecimento de uma decisão, uma sentença em processos complexos, eu tenho o sentimento não é uma coisa simples, de jeito nenhum. Depois de dar a decisão, Júlio, para a gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta muito interessante e é um diálogo muito importante que eu acho que, até pela sua posição, a gente vê que é um juiz humanista, um juiz garantista, um juiz que preocupa também com o escopo social que a gente vive. Eu tenho discutido muito isso aqui no programa, que a gente tem uma população, saiu os dados do IBGE há algum tempo atrás, que 110 milhões de pessoas do Brasil vivem com R$ 400 por mês, né? E quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa em todo o sistema, no escopo das decisões, na situação dos magistrados, dos políticos em geral, a gente pensa no sofrimento que essas pessoas que vivem com R$ 400 por mês. A gente está longe de uma sociedade mais justa, mais equânime, com relação a essa perspectiva, e como é que também isso aí, com o cidadão Júlio, né? Como é que isso mexe com você? E obviamente, como eu disse aqui, não existe possibilidade de separar o ser humano de um lugar e o ser humano de outro. Não existe dois Júlios, né? Existe um Júlio só, e isso mexe com o seu coração, mexe com a sua cabeça também, quando você vê essa parte sociológica da vida brasileira. Como é que você vê tudo isso e como é que a gente pode amarrar tudo isso aí para uma sociedade melhor? Betão, inclusive, é um dos objetivos da Constituição do Brasil constituir uma sociedade mais fraterna e justa, né, solidária. Eu penso que, do ponto de vista realístico, a gente está longe disso, você tem toda a razão, e é muito difícil, é muito incômodo viver num país assim. O que eu penso é que cada um de nós deve lutar para construir essa sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, e talvez, com certeza, o momento poderia ser aproveitado para que a gente saísse disso com mais solidariedade, com mais fraternidade, com mais preocupação com o outro e menos individualismo. Eu penso que a gente está num processo de construção em que o retrato atual não é bom, mas se a gente olhar o que a gente já passou, a gente tem conquistas a serem comemoradas. Penso também que a gente tem um princípio que a Constituição
determina, que é a vedação do retrocesso, que a gente não pode voltar atrás em algumas conquistas. Agora, por exemplo, nessa pandemia, a gente está vendo a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, com todos os problemas que ele tem, mas a importância que ele tem para o atendimento das pessoas. E é um exemplo de conquista que a gente precisa comemorar e que a gente não pode retroceder. O caminho é longo. A gente não está no patamar que gostaria que estivéssemos, Betão, mas a gente tem caminhado, a gente está caminhando. Conforme eu disse já em outros trechos aqui da entrevista, eu penso que o Poder Judiciário tem cumprido o seu papel, claro, com as dificuldades que se apresentam, mas os juízes, especialmente os juízes de Minas Gerais, não faltam, não faltaram e não vão faltar à sociedade mineira, especialmente nesse período de pandemia, em que a gente está postos, preparados para tomar as decisões necessárias para garantir o direito das pessoas. E é natural também, Betão, que um país que tem a história que o Brasil teve, o Brasil tem, um país que é cheio de idas, vindas, que começou com um golpe, em seguida o presidente que assumiu também sofreu golpe, foi o Marechal Deodoro, depois assumiu o Marechal Floriano. Um país que tem dificuldades tremendas em lidar com crises. É natural que a gente tenha conquistas, tenha coisas a conquistar, valores, né? Direitos a conquistar. E essa luta é uma luta permanente. A gente não pode desistir dela. Ainda que o quadro não nos agrade, não agrada mesmo, a gente não pode desistir de lutar e as dificuldades devem nos animar a superar os desafios e os obstáculos. Eu tenho certeza que a gente caminhando com a intensificação, recrudescimento da democracia, caminhando em eleição após eleição, no momento em que, isso aí que você falou, é um momento em que todos nós valemos a mesma coisa, né, Beto? A eleição. O branco tem o valor do negro, o pobre tem o valor do rico, que ninguém é maior do que ninguém. E um voto conta. Então, é a partir da construção, da repetição desses atos democráticos, que a gente vai, eu tenho certeza, construir uma sociedade melhor. E a notícia boa é essa. A ruim, apesar de não ser tão ruim, é que essa construção é uma construção demorada. Mas a gente não deve desistir dela de forma. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, com essa personalidade super bacana, que é o Dr. Júlio de Andrade, juiz de direito. Nós batemos esse papo conversando sobre essa situação das decisões, da vida do magistrado nesse período de Covid-19. Divagamos também por alguns outros assuntos, e eu acho que é isso mesmo. Democracia não é fácil, não é simples, conviver com o outro não é fácil, já dizia o meu grande amigo Fábio Belo, o grande desafio da humanidade é a convivência social uns com os outros, né? Porque os outros fatores da natureza, da vicissitude, vai acontecer e o sofrimento é natural. Mas esse convívio social é realmente um desafio para a sociedade brasileira, sociedade mundial, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Júlio, muito obrigado também pela sua presença. Um grande abraço e amanhã a gente volta com mais Cultura Geral. Um abraço, Betão. Obrigado. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.